Salve, salve, rapaziada. Pessoal que está chegando aí, The Bible for Men Podcast, desde já eu agradeço. Já se inscreva no canal. E assim que você assistir esse podcast, enfim, deixe seu comentário. Não seja que nem os ninjas. Assiste o podcast, coleta as informações e sai sem deixar um joinha ou se inscrever no canal. Se você acha que o conteúdo ele é válido, que você possa compartilhar com o pai, amigo, irmão, alguém que tá na correria ali com você, que você quer que esse homem seja um homem de sucesso, consiga levantar o seu game e desconectar dessa Matrix. No podcast passado, eu falei sobre ser um homem oak, ou seja, oak é uma árvore enorme, forte, enfim, aonde que ela está, essa árvore, ela é o centro das atenções. Você estando em um relacionamento ou em um casamento, você precisa ser esse ponto seguro. Essa é a característica de um oak. Porém, no podcast de hoje nós iremos falar sobre o ômega. Agora, se nós falarmos sobre o ômega, eu creio que existem muitos homens que irão se identificar com alguns pontos do ômega e outros irão até entender que são totalmente ômega. Eu me identifiquei com alguns pontos. Porém, eu me considero um cara que tem a mentalidade alfa. Quando eu falo de alfa aqui, rapaziada, beta, enfim, a gente usa muito essa expressão no meio RP, na comunidade RP. É para ter um parâmetro. E da maneira que eu explico é a mentalidade. Você não precisa ter aquele estereotipo alfa que todos nós sabemos, aquela genética agraciada por Deus, para ser um alfa. Você não precisa ser um cara que tem um salário magnânimo, ou seja, o cara é rico para ser um cara alfa. Não é isso, é a mentalidade. Porém, a mentalidade de um alfa te leva para todos esses exemplos e muito mais. Então, você precisa ter essa mentalidade alfa. Agora, o ômega, ele é a oposição do alfa, porque ele é o último nesse alfabeto grego. Quando você coloca uma característica a um homem. Então, ele é a oposição do alfa. O beta, ele é importante, e o alfa. Principalmente em um relacionamento. Lógico que qualquer homem pode se transformar em um alfa. Sendo ômega, delta, enfim, que seja. Agora, é muito difícil esse ômega chegar até o topo, no alfa. É mais fácil o beta, apenas dar um passo. Porém, o alfa, muitas das vezes, ele é derrubado a ser beta. Principalmente se ele entra em um relacionamento. Eu sempre falo aqui, rapaziada, tem um podcast que eu expliquei falando sobre isso. Ou seja, o cara era alfa, entrou no relacionamento, virou um beta. Por quê? Porque inconscientemente ele não tinha a mentalidade alfa e não tinha um conhecimento da RP, ou seja, não tem o conhecimento da dinâmica feminina. A mulher começa aquele processo de betaização que ela faz. Muitas mulheres fazem com o marido o processo de betaização inconscientemente, ou seja, ela transforma um cara alfa num beta. Aí ela vai lá, enfim, pula a cerca para encontrar com o alfa que ela teve no passado, que ela sempre teve. Porque você já não é um cara mais atraente, você não é aquele alfa. Agora, o ômega, ele é a oposição. Porém, você precisa levar em consideração os pontos na qual eu irei falar de um homem ômega, porque muitos desses pontos é que faz a sua mulher perder a atração por você. Faz com que você leve o seu relacionamento a um buraco. Por causa das suas atitudes, da sua característica. Porém, você precisa entender esses pontos. Se você analisar todos os pontos, você irá entender o porquê ela acha nojento e não atraente um cara desse tipo. Então, as mulheres abominam esse tipo de comportamento. O beta ainda tem o jogo dele. Ou seja, o beta, ele é provedor. Esse é o maior jogo de um beta. O alfa, lógico que a atração é totalmente sexual em um alfa, é a genética. É o birimbém, birimbom. Essa é a dura realidade. E são estudos feitos. Então, tem vários podcasts, várias pessoas que explicam muitas dessas informações de uma outra maneira. Porém, essa é a realidade. A mulher ela precisa da provisão e da genética. E no mundo moderno, está muito mais fácil ela ter isso em diferentes homens. Antigamente, ela tinha porque o marido tinha essa essência de masculinidade. Ou seja, ele era um cara alfa, porém ele dava esse conforto no lar.
Hoje em dia, com muitas crianças sem pais, sem essa ausência masculina, falta na família, e mesmo se tem um homem, porém ele não tem essa essência de masculinidade, ou seja, ele foi perdido, ele está conectado nessa Matrix. Então ele precisa se desconectar e entender a dinâmica feminina, porque hoje em dia os homens estão ficando mais fracos, ou seja, o hormônio masculino ele é muito menor hoje do que as gerações dos nossos avós. Isso foi um estudo feito. Os homens estão perdendo essa essência de masculinidade no mundo moderno e as mulheres estão tendo que dar esse passo à frente. Então você precisa entender todo esse contexto. Então quando nós passamos as informações aqui, não é para que você odeie o mundo, enfim, os comportamentos que elas fazem, mas sim entender e usar as ferramentas da RP ao seu favor. Porque o mundo não irá mudar. Eu não estou sendo pessimista, pode até apertar um pouco mais. Você vê ao redor. Isso não quer dizer que você possa estar no seu frame e conseguir aquilo que você quer na vida. Ninguém consegue 100%, porém nós sendo homem, nós corremos risco, porém nós temos que analisar, avaliar o risco, ser lógico. Retornando aqui para o ômega, muitas características desse homem ômega é que não importa se ele perde a cabeça ou perde a chave, ou seja, ele fica reclamando de tudo. O cara não encontra a solução, gosta de se vitimizar. E nós sabemos quem se vitimiza, né? Que começa a lamentar, que nem a garotinha. Ou seja, ele não entende que o homem, ele tem que ser. A mulher, ela já é. Ela já vem com esse respeito. E ela precisa apenas cuidar desse respeito. Por isso que a família, a essência masculina na família, o pai, é de suma importância. Para que ela possa continuar tendo uma proteção maior de uma pessoa que tem uma experiência ali ao seu lado. Que o homem está ali suportando a família. Agora, se a mulher ela não tem essa essência de masculinidade e precisa proteger o seu respeito, fica difícil. Agora, o homem não adianta, ele tem que construir, ele tem que correr atrás para ganhar o respeito. Não apenas pela sociedade, pela comunidade, pela tribo onde ele está, também por as mulheres. Agora você vai dizer, mas eu não quero correr atrás de mulher, eu não estou fazendo isso por mulher. Não. Sim, eu entendo. Porém, isso faz parte do jogo. É o jogo da vida. É dessa maneira que acontece, ou seja, se você é um cara não atraente, você vai ser não atraente em todas as áreas, na sua área financeira, na sua área sentimental. Então esse ômega ele reclama muito, ele se vitimiza, parece uma garotinha, então ele perde a cabeça com qualquer coisa. Então se ele estiver sob pressão, ele não aguenta, ou seja, ele bebe, ele fuma, faz jogos de azar, dá uns dois, enfim, joga videogame e fica descabeçando o palhaço o dia inteiro. Não consegue segurar um emprego, ou seja, ele é sempre desligado das empresas que ele trabalha. Essas características são as características de um ômega. Se você se identificar com uma delas, é de suma importância você saber dessas características. Então tudo que eu passei aqui, isso faz com que a mulher fique seca quando te vê. Então você precisa fazer uma lista de alguns pontos que você se identificou com isso e ter controle nesses comportamentos. Ou seja, os comportamentos ruins você troca por bons comportamentos. Você não vai tirar, você vai apenas trocar. É os seus hábitos. Você precisa ter uma mudança de hábito. Se você quer ser um homem na sua melhor versão e não ser esse cara ômega, você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa tomar mais responsabilidade para si. Ou seja, se algo acontecer errado, a responsabilidade é sua. Você não precisa culpar ninguém. Ou seja, principalmente se você estiver num relacionamento. Você precisa ter 100% da responsabilidade no seu lar. Financeira, emocional, tudo. Isso é de suma importância você identificar e trabalhar na sua vida. Para que a sua mulher possa ser mais atraída por você. Para que a sua família possa ter um respeito por você e o pessoal que está ao seu redor. Então, antes que a sua mulher, a sua esposa te pede algo para fazer, ou seja, ela sempre reclama, mas lógico, 3 vezes que ela falou para você limpar a garagem,
e você tinha falado na primeira vez que você iria fazer, e você não fez, ela vai te encher o saco. Então você não vai reclamar com ela. Ou seja, você tem que tomar responsabilidade. Não, eu errei nessa situação. Então tem muitos pontos que você precisa se identificar e mudar, ter novos hábitos. Porque se você estiver na sua melhor versão, a sua mulher irá te seguir. Você é o líder. E o ponto principal no qual o ômega ele precisa identificar e mudar é ele deixar de ser um cara não atraente e virar um cara atraente. Ou seja, analisar os pontos de um cara alfa que atrai uma mulher e trabalhar isso em você. Ou seja, manter o seu corpo em forma, estar em shape, fazer umas artes marciais, fazer uma atividade física, seja ela radical ou não, alguma que você se identifica. Ou seja, trabalhar em você, buscar ser a sua melhor versão. E isso é um ponto atraente. Então a mulher ela precisa olhar pra você e ver que você é maior que ela no ranking, para que ela possa ter esse desejo genuíno por você. E todas as vezes quando ela olhar pra você e falar assim, será que esse cara é o melhor que eu posso ter? E ela vê que de fato você é o cara melhor que ela pode ter. Agora você precisa provar tudo isso pra você, fazer isso por você. Tem muitos homens ômegas no nosso mundo moderno e muitos betas, porém tem solução. Não vai ser esse alfa de internet, certo? Fica só na internet falando que é alfa e tal, que a mina que tá contigo, ela gosta de jogar videogame com você o dia inteiro. Se você não pegou nada nesse podcast, ouça. Seja um cara atraente e não um cara não atraente. Esse é o ponto. Se você gostou do podcast, deixe seu comentário, dá um joinha aí se você gostou, enfim, um like, um dislike se você não gostou. Compartilhe o vídeo com um amigo, um pai, um irmão, enfim, um homem que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal. Muito obrigado pelo seu tempo, um abraço, até mais, fica na paz.